Olá, aqui é a Júlia e nesse episódio eu quero falar sobre o teu futuro. Mas como assim? Você quer viver de projetos de instalações, não é mesmo? É profissional da área da engenharia ou da arquitetura que quer ser destaque, quer ser referência, quer atingir alto faturamento, quer ter lucro com projetos de instalações também, não é? Então, o que está faltando para você atingir esse objetivo, que é o objetivo de muitos dos projetistas atualmente? Acontece que tem algo que geralmente a gente não enxerga, algum ponto cego que a gente não está enxergando no nosso negócio, nas nossas ações, nas nossas atitudes dentro de um escritório que podem estar impedindo de viver de verdade de projetos de instalações. Mas como que eu vou identificar esse ponto? Nesse episódio eu vou te mostrar o motivo de 99% dos projetistas da área da construção civil de não alcançarem esse reconhecimento profissional, esse destaque e principalmente viver realmente da sua profissão, viver de projetos de instalações e parar de sonhar, realmente conseguir concretizar esses objetivos na sua carreira profissional. Mas antes disso, já ativa o sininho aqui. Se você não está inscrito, pelo menos já se inscreve para você ser avisado sempre que eu colocar conteúdo novo aqui no canal, para ajudar você a ser um destaque, dar um passo na frente da concorrência e ganhar dinheiro, viver de projetos de instalações. Então vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos de atitudes e ações que a gente precisa, qualquer escritório precisa ter um escritório sólido e lucrativo com projetos de instalações. Para a gente ser um destaque, para a gente ser referência, para a gente viver de projetos de instalações, não é só saber utilizar um bom software, né? Que hoje a metodologia BIM é a top 1 de software para projetos de instalações. Não é só saber captar clientes, não é só saber apresentar um projeto, não é só saber fazer dimensionamento, é um combo de tudo isso. Aqui dentro do escritório a gente tem 3 grandes etapas bem definidas, que é a etapa de pré-projeto, que é tudo que antecede o desenvolvimento do projeto, quase que uns bastidores que ninguém te conta, que é como se posicionar, como captar clientes, quais estratégias de captação de clientes, quando o cliente entrou em contato, como precificar o projeto, como montar a proposta, como apresentar a proposta irresistível para o cliente contratar o teu serviço e depois de contratado, como que fecha o contrato. Essa é a primeira etapa do pré-projeto. A segunda etapa é do desenvolvimento do projeto hidro e elétrico do início ao fim. Aí é o que a maioria busca, que é a parte teórica que tem dentro dessa segunda etapa. Só que essa segunda etapa, ela é composta por vários itens, como compatibilização, modelagem, especificação do projeto, detalhamento, saber toda a parte técnica, dominar a parte técnica, dominar a parte teórica, entender da prática das instalações lá dentro da obra, utilizar um bom software, trabalhar com projetos em BIM para fazer o projeto do início ao fim. Aí a gente vai para a terceira grande etapa, que é o pós-projeto. Então aqui você fez todo o projeto, né? Você captou o cliente, foi contratado, fez todo o projeto e agora a gente vai para a entrega. Como que é a pasta completa, qual a documentação que a gente reúne, como que a gente apresenta o projeto para o cliente para fidelizar ele e como que a gente oferece os serviços pós-projetos para a gente ainda estar trabalhando, prestando serviço para esse cliente que foi fidelizado. E aí, dentro de todas essas etapas, temos alguns pontos cegos, o ponto cego principal que está em todas essas etapas, ou pelo menos na maioria delas, em 99% dos casos dos projetistas da área da construção e da arquitetura. Para a gente viver de projetos de instalações mesmo dentro do escritório, todas essas etapas precisam ser bem executadas e para a gente ter lucro do projeto hidro e elétrico, esse é um ponto fundamental, é um dos pilares do método PRO, que é esse método de projeto, a gente precisa ter produtividade. E quando a gente não tem produtividade, a gente acaba demorando mais tempo para desenvolver um projeto do que a gente deveria ou do que a gente poderia desenvolver. Então, se eu tenho um projeto hidro de uma residência que foi fechado ele em R$ 3.500, por exemplo, e eu demorar para desenvolver ele 10 horas, eu vou ter um lucro
daquele projeto. Se eu demorar 20 horas para desenvolver aquele mesmo projeto, meu montante é igual, né? O meu recebimento que eu vou receber vai ser igual. Se eu demorar o dobro de horas, o meu lucro cai lá embaixo. E aí, dificilmente a gente consegue viver da nossa profissão. Porque a gente demora aí um mês para fazer 2 projetos residenciais, por exemplo, e aí o que a gente ganha não paga as contas, não paga as contas do escritório, não paga as contas do profissional com a sua realização, com os seus gastos pessoais, com os seus objetivos também financeiros e pessoais. Então a gente precisa viver de projetos de instalações, a gente precisa saber dominar todos esses processos, todas essas etapas, para daí, nesse contrato, nesse fechamento, a gente conseguir converter esse projeto, esse faturamento em lucro para o nosso escritório, em lucro para o nosso negócio, e aí a gente começa a viver. E aí, qual que é o ponto cego que impede? Vamos aos exemplos, tá? Qual é o ponto cego que impede um profissional ou que faz com que o profissional demore muito tempo para fazer um dimensionamento, por exemplo? Dimensionamento de uma instalação da pressão de água num ponto de numa residência. O que impede ele de executar bem a essa etapa, para daí viver de projetos de instalações? Muitas vezes, 99% das vezes, é insegurança. E aí, com a insegurança, o que a gente faz? Eu já passei por isso, já tive muita insegurança para fazer projeto, para precificar, para quantificar, para dimensionar, para entregar, para apresentar. E aí, essa insegurança paralisa. Então, eu vou ali, tô na etapa de fazer o dimensionamento do meu projeto hidro. E aí, um dos itens é a insegurança que não me deixa ir para frente. Eu vou começar o dimensionamento, eu não sei se eu tô calculando certo, eu não sei se eu tô pegando o diâmetro certo, se a vazão tá certa, se o meu peso daquela tubulação tá certo. Será que eu tenho que aumentar o diâmetro? Será que não? Será que essa pressão de 2 MCA no chuveiro é suficiente? Será que não é? E aí essa insegurança, esse medo nos trava. Aí eu demoro 2, 3, 4 vezes mais tempo naquela etapa que eu deveria demorar. E aí, como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo esse item específico do dimensionamento? Eu preciso ter documentos de apoio, que é o que a gente chama aqui, que é a base dos nossos projetos. Então, ter os documentos de apoio certo para fazer os projetos, como por exemplo, um template já pré-dimensionado, que nos auxilia a fazer o dimensionamento de forma automatizada, ter planilhas em Excel já pré-configurada, que você consegue fazer uma verificação e outra, ter conhecimento técnico daquelas instalações que estão sendo dimensionadas, né? Ter conhecimento prático, saber como que aquilo funciona na obra. Será que lá na obra, se eu sair com o reservatório com um tubo de 50 milímetros é muito? Ou tá ok? Ou vai ser bom para o meu cliente? Ou não vai? Será que o pedreiro o encanador vai achar um absurdo e vai falar mal do meu trabalho? Ter conhecimento de como funciona lá na obra. Porque lá na obra tem coisas que às vezes a gente considera no projeto fora do normal, que lá na obra é comum, como por exemplo uma saída do reservatório de uma residência com um diâmetro de 50, com um diâmetro de 60, por mais que a residência não tenha tantos pontos. Então a gente vai combater essa insegurança em cada uma das etapas. Quando a gente não tem segurança do nosso trabalho, principalmente do nosso método de projeto, da qualidade do nosso serviço, a gente não vai para frente. A gente vai precificar um projeto, um cliente me ligou, tive uma indicação, e aí como é que eu precifico? Será que tá pouco? Será que tá muito? Será que ele vai achar caro? Será que ele vai achar barato demais e vai achar que meu trabalho não vale nada, que meu trabalho não tem qualidade? E aí essa insegurança bate aqui. Eu sei bem o que é isso. Sei o que tu tá sentindo agora. E 99% dos profissionais sentem isso, principalmente quando estão iniciando a carreira. E a gente precisa combater esse ponto cego, combater a insegurança com prática, com conhecimento, com aplicação, com mentor para te ajudar a te dar uma orientação de alguém que realmente vive isso na prática, alguém que passa isso na prática, na realidade. Eu sempre falo que a gente precisa diferenciar o que eu quero consumir e aonde que eu quero chegar. Então, eu não vou buscar aprender, por exemplo, com um executor de obras, como que eu faço projeto.
É um profissional que tem muito conhecimento prático mesmo, consegue agregar muito para o projeto. Só que ele não está vivenciando isso na prática, ele não está vivenciando o que te ensina na prática. O que ele vive, o que ele busca, o que ele melhora todo dia. Então, por isso que a gente tem que estar muito alinhado em aonde a gente vai adquirir conhecimento e aonde que a gente quer chegar. Eu fiz uma pós-graduação, na verdade, a minha primeira pós-graduação foi em engenharia diagnóstica. E foram 2 anos com módulos mensais, que eu tinha que ir para outra cidade, ter deslocamento, pegar hotel, alimentação, um custo absurdo, fora, né, a mensalidade que tinha. E a maioria dos meus professores não trabalhavam na área. Estavam lá ensinando a teoria, um conhecimento técnico, a aplicação das normas, as considerações da hora que tu vai fazer uma vistoria, um laudo técnico, só que a maioria não trabalhava na área. E aí, isso faz o quê? Dificulta muito mais a minha aplicação. E aí, na hora que eu vou lá fazer, bate mais uma vez aquela insegurança, aquele medo de fazer, aquele medo de precificar, aquele medo de entregar. E tu sabe por quê? Que a maioria dos profissionais acabam entregando o projeto em PDF, por e-mail, pelo WhatsApp e não fazem uma apresentação. Muitos deles, a maioria deles, é porque tem insegurança. Tem segurança do trabalho que fez, do que projetou, do que dimensionou, em como tá as pranchas, se o cliente vai gostar, se o cliente não vai gostar, se o cliente vai achar isso ou vai achar assado, se tá melhor do que o fulano, se tá melhor do que o concorrente ou se tá pior. E aí o que que eles acabam fazendo? Mandando por PDF. E às vezes esse projeto nem é olhado naquele momento, o pessoal vai olhar lá na obra, na hora que vai executar a instalação. E isso em função do quê? Da insegurança, desse ponto cego que a maioria acaba deixando de lado ali por um bom tempo, até realmente cair na real que precisa combater, que a gente precisa melhorar e não muda do dia para a noite. A gente vai conquistando essa segurança. E nesse momento da apresentação do projeto, da finalização do nosso trabalho, é um dos momentos que a gente fideliza o cliente. Claro que a gente tem vários processos dentro do método de projeto que vão fazendo o cliente estar satisfeito com o nosso serviço. Só que aqui na apresentação, quando a gente mostra o resultado, quando a gente mostra os nossos entregáveis e o que o nosso projeto gerou para ele, né, o investimento que ele fez no nosso projeto gerou de resultado lá para a obra dele, que a gente consegue fidelizar o cliente de verdade. E aí, cliente fidelizado é cliente prospectando outros clientes de maneira indireta, sem atuação direta, por meio da indicação. E aí a gente tem o quê? Segurança no que a gente faz, segurança no trabalho que a gente faz, no dimensionamento, na apresentação, na precificação, na montagem de uma proposta. E aí, quando você identifica esse ponto cego nessas etapas de projeto, a gente consegue melhorar. A gente consegue buscar o que a gente precisa fazer. E até no final do ano passado, no final de 2022, eu fiz uma aula para os alunos Pro, lá dentro do Método Pro, mostrando para ele como fazer planejamento, tá? Como que a gente faz o planejamento do ano. Que a gente vê um monte de gente postando e tal, e tudo muito bonito, tudo maravilhoso, colocando os planos no papel, e chega final do ano, tá todo mundo frustrado. Porque realmente planejamento não é só listar metas. E aí, eu passo para eles uma ferramenta que a gente usa dentro do escritório, que é a nossa estratégia do plano que a gente quer chegar, do objetivo que a gente quer chegar. Então, por exemplo, estou falando isso, não de exemplo do que eu passei para eles, mas para você aplicar a partir de agora, tá? Então, esse ponto cego você já identificou. Eu tenho muita insegurança para fazer isso. Tenho muita insegurança para fazer aquele outro. Seja na precificação, seja na entrega, seja no dimensionamento. Então, vamos, por exemplo, no dimensionamento. Eu tenho muita dificuldade, muita insegurança na hora de dimensionar as minhas instalações hidrossanitárias. Por exemplo, o meu sistema de tratamento de esgoto. Eu sempre tenho insegurança no dimensional, o que que eu vou considerar, o que que eu não vou. E aí, como que eu resolvo isso? Aqui o objetivo é resolver, né? Não é só apontar o ponto cego do nosso negócio. Quero dimensionar o meu sistema de tratamento de esgoto. Pega uma folha e anota aí. A tua insegurança é no sistema de tratamento de esgoto, dimensionamento do sistema de tratamento de esgoto. Qual que vai ser teu projeto? Eu gosto sempre de dar nome aos projetos e é o que eu passo para eles também. Então, por exemplo, vai ser dimensionar o sistema de
do tratamento de efluentes com clareza, com confiança. Coloca ali, ó, o nome do teu projeto. E aí, logo abaixo, você vai colocar as ações. Porque não adianta só a gente querer, né? A gente tem que fazer. E para a gente alcançar, a gente precisa agir. E aí, você vai listar as ações. Júlia, que ações? Você vai pensar aí, tá? Para cada insegurança que tu tem, desde a captação até a apresentação e fidelização do teu cliente no projeto hidroelétrico, você vai anotar quais ações que você, os pontos que você precisa melhorar e as ações que você vai fazer para melhorar isso. Então, tenho dificuldade aqui no dimensionamento do meu sistema. O que que eu preciso fazer? Será que eu preciso ler a norma, ver qual a norma que recomenda e especifica o dimensionamento e o funcionamento desse sistema de tratamento? Anota ali, ler a norma tal. Eu não tenho nenhum material para fazer esse dimensionamento. Quando eu vou fazer, eu pego a calculadora, vou aplicando as fórmulas ali, anotando numa folha ali do projeto do meu cliente. Não, preciso criar uma planilha. Preciso ter uma planilha com esse dimensionamento pronto. E aí é claro que você vai criar, né? Se você já não tiver, ou pegar de alguém essa planilha pronta, planilha que eu chamo de interativa, que você vai ter pontos para você adicionar, que são pontos de cada projeto, né? Cada projeto é diferente do outro, e pontos que vai fazer pontos que vai fazer automatizado, cálculo automatizado da aplicação de fórmulas. E aí eu também gosto de colocar aqui no Excel, nas planilhas, prints de referências. Então eu preciso levar em consideração tal item da norma para eu identificar esse ponto aqui dentro da minha planilha. Já tiro um print e coloco ali do ladinho, para eu ter uma consulta fácil. Lembra que para a gente viver a gente precisa ter produtividade? Então tem que estar ali, tem que estar pronto. Então eu já sei que eu tenho que ler a norma, já sei que eu tenho que montar minha planilha. Outra coisa muito importante para dar essa segurança no dimensionamento do tratamento de efluentes é consultar manuais de fabricantes. Então pesquisa ali no Google mesmo, quais são os fabricantes que tem ali na tua região, que o teu cliente pode inserir como sistema pré-fabricado na obra dele. Lista ali, ó, o fulano tal, por exemplo, a Fibratec, a Deco, sistema da Tigre, sistema da Forte Leve. Vou olhar o manual desses fabricantes aqui. Beleza. Quarto, o que mais que eu preciso para ter segurança? Exemplos. Eu vou fazer alguns exemplos de alguns projetos, algumas simulações, para eu pegar confiança, para eu entender como que é dimensionado, como que é projetado. Ah, vou lá no YouTube, vou ver se eu encontro algum vídeo no YouTube. E aí tu cuida as fontes, tá? Toma bastante cuidado. Vê vídeo no YouTube, às vezes de um fabricante, de algum fornecedor, que fala sobre o funcionamento, como que funciona, onde é que entra, onde é que vai, como que entra o efluente, como que sai, quais que são os dados de matéria orgânica que tem na entrada, quais que são na saída, tem tipos de sistema complementar. Então, lista as ações que você precisa fazer para ter confiança. Júlia, quer dizer então que se eu aplicar todas essas ações, a minha insegurança, o meu ponto cego, eu já vou combater ele? Não 100%, porque só a prática vai garantir isso. E também não vou te mentir aqui que vai, tá? Não é meu objetivo aqui criar uma ilusão, porque eu não acredito em mágica, não acredito em um segredo que vai fazer você viver e ganhar dinheiro da sua profissão, mas isso vai te agregar muito. E lembra que a confiança a gente vai adquirindo aos poucos, a gente vai adquirindo com prática e com conhecimento aplicado. Então é isso que você vai fazer. E coloca esse plano para todos os pontos cegos de insegurança em todo o processo. Ah, eu tenho muita insegurança na hora de precificar. Eu nunca sei se tá barato, se tá caro. E aí, o que que eu preciso fazer? Qual que vai ser o nome do projeto? Precificação assertiva vai ser o nome do projeto. Quais as ações que eu tenho que ter? Tenho que ter uma planilha de precificação, tenho que fazer um levantamento dos projetos que eu precifiquei e se eu ganhei dinheiro, quantas horas eu trabalhei, quantos tipos de instalações complexas que eu tive naquela residência que eu precifiquei a X valor. Então monta cada projeto desses para você aplicar e combater essa insegurança, tá? Tem alguém aí para tirar dúvidas, para te orientar, vai ter ali dentro do projeto. Então aplica, vai atrás disso para aplicar para você acabar com esse ponto cego e você passar a viver de projetos de instalações esse ano. A gente está começando o ano e eu quero que você também comece o ano
com o pé direito em projeto hidro e projeto elétrico. E uma coisa é certa, eu quero que você conte comigo, eu quero te ajudar a atingir seus objetivos com projetos de instalações e realmente a viver de projetos de instalações hidro e elétricas. Então me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, mas principalmente, o que está impedindo você de viver de projeto hidro e elétrico hoje? Que eu vou adorar te responder. E eu vejo você no próximo episódio.